Se preparem porque esse vídeo vai ser tiro, porrada e bomba. Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o violento e sangrento cinema coreano contemporâneo. Eu já queria fazer esse vídeo já faz um tempo, porque devo confessar que eu gosto de filmes violentos, com sangue, pesados, esses filmes que mostram a natureza do ser humano ali, a crueldade na essência, isso quando são filmes bem feitos. Mas eu nunca tinha feito vídeo ainda sobre isso, e o gatilho para eu fazer esse vídeo é porque aqui em São Paulo, então galera de São Paulo, fiquem atentos, o Centro Cultural São Paulo vai fazer uma mostra sobre esse gênero, né? O cinema coreano contemporâneo com esse tema da vingança, que é um tema que acaba permeando todos esses filmes. Esse vídeo vai servir para vocês entenderem um pouco desse gênero, da onde ele veio, e eu ainda vou indicar 3 filmes ótimos para vocês assistirem. Vocês que têm estômago, né? Porque se são pessoas sensíveis, que não gostam de ver violência, muito sangue, crueldade, esses filmes não são para vocês. Nossa. E antes de começar a falar propriamente sobre esse gênero, eu queria falar que eu sei que tem pessoas que têm muito preconceito com filmes produzidos fora de Hollywood, né? Filmes orientais, filmes ditos alternativos. Mas esquece isso, gente. Vamos parar com preconceito. E mesmo vocês que gostam de filmes de ação, com perseguição, explosão, matança, tudo mais, podem assistir esses filmes sem medo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. São filmes que deixam qualquer outro tipo de filme do gênero de Hollywood no chinelo, porque eles são muito bem produzidos, muito bem feitos e muito superiores aos concorrentes norte-americanos. Não todos, mas digamos que a grande maioria. Então vamos lá. Esse tipo de filme já vem sendo feito na Coreia do Sul há muito tempo. Mas eu acho que o grande boom aconteceu em 2003 com o longa Old Boy, do Chan-wook Park. Old Boy ele faz parte de uma trilogia chamada Trilogia da Vingança, que são todos filmes dirigidos pelo Chan-wook Park, que é o Sympathy for Mr. Vengeance, que eu não sei como veio traduzido esse filme pra cá, o Old Boy e o Lady Vingança. Todos esses 3 filmes fazem parte dessa trilogia, só que o Old Boy foi um filme bastante emblemático, ele foi muito comentado na época, ganhou muitos prêmios, muito falado em Cannes, e se você não assistiu Old Boy, assista, tem na Netflix. Eu acho que aí, a partir do Old Boy, os olhares do mundo acabaram se voltando um pouco para a Coreia, para filmes feitos ali no gênero e filmes que até hoje são feitos e com uma qualidade realmente impressionante. Só que para a gente entender talvez um pouco esse tipo de cinema, eu acho legal contextualizar historicamente, assim. Eu acho que não só o cinema, como qualquer tipo de arte, eu gosto muito de contextualizar na história, porque a arte, como a sociedade, ela sempre reflete o que acontece historicamente ali em determinados momentos da história, em regiões, e vamos pensar um pouco na Coreia do Sul. A Coreia do Sul ali já vinha passando por grandes mudanças e períodos muito difíceis. Só para vocês terem uma ideia, foi no final dos anos 80 que a Coreia teve uma votação democrática por um presidente. E nos anos 70, o presidente foi assassinado. Depois disso, também presidentes presos, condenados à morte. Antes disso, guerras. Enfim, eu não sou historiador e eu não vou aqui ficar falando da história da Coreia, mas só para você ter uma noção ali de todos os percalços que a Coreia do Sul, no caso que a gente está falando, passou. E eu acho que tudo isso acaba sendo refletido um pouco
nos filmes. Eu li um artigo muito legal do The Guardian, que eu vou deixar esse artigo aqui embaixo se você quiser ler. Ele fala um pouco mais da história da Coreia e ele faz um paralelo um pouco com o cinema, principalmente com o filme Old Boy. Eu achei muito interessante, então se você quiser ler esse artigo eu vou deixar ele linkado aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos agora falar dos filmes em si, né? Uma coisa que me impressiona muito nesses filmes são os roteiros. Eles são muito bem estruturados. Os coreanos, eles sabem contar uma história. Eu não vou dizer todos os filmes que têm roteiros maravilhosos, porque não são, enfim, é muito complicado, né, a gente generalizar, mas eu acho que principalmente esses 3 filmes que eu vou indicar aqui no final desse vídeo, eu acho que eles seguem isso, né? Eles têm uma estrutura narrativa muito bem amarrada, com vários plot twists e que eu acho que deixam mesmo as pessoas que já conhecem, que entendem estrutura de roteiro, meio embasbacados, digamos assim. E fora essa estrutura narrativa muito bem amarrada, os filmes eles são muito bem produzidos. Eles têm uma estética muito especial, assim, muito peculiar. Esses filmes, eles muitas vezes, não todas, né? Eles acabam pincelando vários gêneros dentro de um filme só. Tem filmes que tem terror, thriller, suspense, aventura, comédia dentro de um filme só. E a maioria deles é muito bem dosado. Isso porque misturar gêneros dentro de um mesmo filme é uma coisa complicada, é uma coisa perigosa até de se fazer, mas eu acho que na grande maioria dos filmes eles conseguem fazer muito bem isso. Então, se você está acostumado a assistir filmes aí de ação hollywoodianos com explosões, perseguições, esses filmes deixam esses hollywoodianos no chinelo, porque eles têm uma estrutura, uma realidade assim, muito presente e os caras sabem filmar, meu, é absurdo. E para exemplificar um pouco do que eu tô falando aqui, eu vou indicar 3 filmes. Esses 3 filmes estão nessa mostra do CCSP, então se vocês quiserem assistir, podem correr lá no cinema assistir. Mas também são filmes que eu acho que não são muito difíceis de encontrar. Tem um canal aqui no YouTube chamado Filmes do YouTube, em que você pode alugar filmes. Então 2 desses filmes eles estão lá, você pode pagar um preço, eu não sei exatamente quanto que é, e assistir esses filmes. Eu vou deixar até esses links aqui embaixo se vocês se interessarem, mas existem outras maneiras de você encontrar esses filmes, DVD, acho que todos saíram em DVD e tudo mais. O primeiro filme que eu quero indicar é um filme de 2003 chamado Memórias de um Assassino. Esse filme é de um diretor chamado John Woo Bong. Vocês podem conhecer esse diretor porque é o diretor de Okja, que é um filme produzido pela Netflix, com atores americanos muito consagrados, e um filme que foi muito falado. Só para vocês terem uma noção, Okja, que eu acho um filme legal, eu acho o filme mais fraco desse diretor. Okja tem uma temática importante, sim, que precisa ser defendida e que precisa ser vista, eu entendo, só que em termos de cinema, em termos de estética, eu acho esses outros filmes desse diretor muito mais interessantes. Tem o Memórias de um Assassino, que eu tô falando aqui, tem o Hospedeiro, tem Mother, enfim, ele tem uma filmografia muito interessante, vale a pena. O Memórias de um Assassino ele vai contar a história de uma cidade, um filme baseado em fatos reais, de uma cidade pequena na Coreia do Sul, onde começam a acontecer alguns assassinatos de garotas, assassinatos bem cruéis, e uma dupla de detetives ela é contratada para investigar esses assassinatos. É um filme que ele é muito envolvente, os personagens são muito bem construídos, é um filme que vale muito a pena, é um filme bem cruel, com toques ali de comédia no meio, mas é um filmaço. O segundo filme que eu quero indicar é um filme de 2008, chamado The Chaser, que veio com o título de O Caçador. É um filme que foi dirigido pelo Hong Ji-na. Esse diretor também dirigiu ótimos filmes. Tem um filme dele mais recente que eu não assisti, mas ele tem uns toques de terror, meio de zumbi, chamado O Lamento. Esse filme inclusive tá nessa mostra, eu vou tentar assistir. Mas O Caçador ele vai contar a história de um ex-policial que acabou virando cafetão e ele acaba sentindo falta de algumas garotas que trabalhavam para ele, elas desaparecem. E no começo ele tá achando que essas mulheres fugiram com o dinheiro e tal, e ele não consegue contato, só que ele começa a perceber coisas estranhas e, enfim, ele vai descobrir que existe um assassino que está matando essas mulheres e ele vai atrás desse cara.
É um filme que, apesar da temática parecer muito batida, ele é estruturalmente muito surpreendente. É um filme muito violento, bem violento mesmo, então se preparem. Mas é um filme que os personagens, eles são muito humanos, tem sequências incríveis, muita cena de perseguição, uns diálogos muito bem escritos e o elenco desse filme é uma coisa de louco. Espere só para o final do segundo ato, terceiro ato desse filme, que é de tirar o fôlego, você não consegue nem respirar, fica assim, ó, na beirada da cadeira esperando o filme acabar e tem um final realmente surpreendente, filmaço. E o terceiro e último filme, que é um filme de 2010, dirigido pelo Ji-Won Kim, chamado Eu Vi o Diabo. Esse filme vai contar a história de também um serial killer que anda matando diversas pessoas e a namorada, a mulher, não me lembro agora, acho que era a namorada, de um agente secreto acaba sendo assassinada. E aí o cara vai investigar quem que é esse assassino e ele acaba descobrindo até que rápido quem que é esse cara. Só que ele não vai prender ou matar o cara logo de vez. Ele vai fazer o quê? Ele vai querer fazer esse cara sofrer. Então, se preparem para sequências que são avassaladoras. Meu Deus, o filme ele é muito bem dirigido, muito bem atuado, mas, mais uma vez eu vou repetir aqui, são filmes, principalmente esse, Eu Vi o Diabo, bem violentos, assim, com uma violência bem explícita, muito sangue, e eu acho que, não sei, né, esses filmes eles acabam não optando por um revólver ou, sei lá, uma faca, né? É sempre um martelo, um pé de cabra, é sempre uma coisa, é bem roots mesmo e... Esses três filmes, eles, de fato, eles têm uma similaridade ali entre eles, que tem essa coisa do assassino em série, mas filmes desse gênero, eles acabam, como eu falei antes, passeando entre muitos gêneros, né? O terror, então, mais recentemente teve o Invasão Zumbi, teve o A Criada, tem o Hospedeiro, que é do John Ribon, que vai contar sobre um monstro que mora num lago. Enfim, são filmes que, apesar da temática ser mais ou menos parecida, mais ou menos, eles carregam em si, cada filme, o seu peso e a sua história, enfim. Eu não tô dizendo aqui que todos esses filmes são maravilhosos, imperdíveis, nada disso. Escrevam o que eu tô falando. Já teve refilmagem de Old Boy em Hollywood e eu tenho certeza de que vai rolar refilmagem de vários desses filmes. Mesmo porque Hollywood anda aí numa crise, né, que, bom, acho que isso é assunto para um outro vídeo. Vários desses filmes eu não assisti ainda, mas eu vou tentar aproveitar um pouco dessa mostra para assistir mais coisas. Mas já fica aí a minha dica desses três filmes que eu falei aqui para vocês. Eu vou deixar linkado aqui trailers e os links que eu comentei aqui também. Eu vou deixar linkado aqui também a programação dessa mostra, se você quiser conferir ou pelo menos saber os filmes que estão passando para você tentar correr atrás. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês continuem aqui acompanhando o canal, se inscreve nas minhas redes sociais, curte o vídeo, compartilha aí com todo mundo, porque eu preciso muito da ajuda de vocês para fazer o canal crescer. Ele está crescendo aí um pouquinho de cada vez, estou gostando, estou me empolgando um pouco mais para fazer os vídeos para vocês e vamos interagir mais. Escreve aqui nos comentários se você já assistiu algum desses filmes que eu comentei aqui. Em algum lugar da tela vai passar a carinha do canal, só clicar, se inscrever, vai ter outros vídeos aí que você pode assistir, quem sabe. E é isso. Até mais.